Oi, eu sou o Felipe e pera aí que o vídeo já vai começar. Antes eu quero compartilhar uma dica muito maneira com vocês. Você já conhece a plataforma de negociações Binomo? É uma plataforma que te ajuda a ter uma fonte de renda extra. Coisa de adulto, hein? Esse símbolozinho aqui embaixo não é à toa. Você precisa ter mais de 18 anos. E eu sei que de cara você deve estar achando que é a coisa mais complicada do mundo e que precisa ser o gênio das finanças e investimento. Mas não. E é isso que eu vou te explicar bem rapidamente. Primeiro você baixa a Binomo no seu smartphone, seja Android ou iOS. Sim, você pode carregar no seu bolso, fácil assim. Ou então acessa direto do navegador do seu desktop. Depois que você escolheu a plataforma de acesso de sua escolha, tudo que você precisa fazer é acertar a previsão do gráfico. Claro, existe o risco de perda de capital, afinal, como eu citei antes, é coisa de adulto. Mas você pode lucrar até 90% sobre o valor que você investir. Por exemplo, olha como eu faço. Analisando o gráfico que já vinha numa subida, eu investi R$80 na previsão de que ia manter e subir. Eu decidi isso ali no cantinho, no botão verde. Ele marcou os 80 ali no gráfico. Aí é só aguardar o resultado e pronto. Eu estava certo. Tive um lucro de 83%. R$ 66,40. O lucro pronto para sacar. Viu como é fácil? O que tá faltando para você se tornar um binomista como eu? Ah, medo do investimento. Relaxa, eles têm uma conta demo. Lá você pode testar, experimentar até se sentir seguro para fazer um investimento real. É por isso que se você for agora na descrição e no comentário fixado, você vai encontrar um cupom. Acessa pelo meu link e usa o cupom que tá aqui na tela também. E cada depósito que você fizer, a Binomo dobra. Colocou 40, recebe 80. Colocou 100, recebe 200. Ah, e a Binomo tem uma página oficial no Instagram que eu recomendo você seguir lá, que eles estão sempre compartilhando dicas. Fora que o suporte deles é 24 horas por dia, para você tirar as dúvidas que precisar. Então, não perde tempo não e já começa a conhecer a plataforma para você conseguir investir de qualquer lugar que você estiver. E não se esquece de usar o meu cupom, hein? Só ir no link da descrição. Agora sim, vamos pro vídeo. Oi, eu sou o Felipe e sejam bem-vindos à continuação do nosso vídeo sobre sobrenomes. No vídeo anterior, eu te contei por que temos nomes e como isso passou a não ser o bastante, dando origem ao advento dos sobrenomes. Nessa jornada, para exemplificar como os sobrenomes surgem, eu tive que dar exemplos e aproveitei para contar de onde eles vieram. Tolstói, Gorbachev, Castro, Alves, Ferreira, Cardoso, etc. Se quiser saber, é só voltar lá no primeiro vídeo. O link vai estar aqui no card e na descrição. Mas calma que eu tenho outros avisos importantes. Voltei não só aqui, mas também nos outros projetos. Fábrica de Pesadelos, um canal só de creepypastas e histórias de terror. No formato clássico que todo dia alguns de vocês vêm me perguntar por que eu parei. E eu tenho que explicar que eu não parei não, você que ficou distraído demais. A continuação da história do Jeff the Killer vai voltar, link na descrição, hein? E Assustando, o meu podcast oficial com várias participações de outros criadores de conteúdo que produzem terror aqui no YouTube. Tem Sigma, David Eric, Refúgio Cult, Skyrox, Trecheira Violenta e muita gente legal vindo por aí. Link também na descrição. Não se esquece de conferir lá, mas faz isso depois desse vídeo, porque hoje nós vamos dedicar um pouco mais de tempo para tentar descobrir a origem do sobrenome mais comum do Brasil. O sobrenome que, estatisticamente, é bem provável que você carregue. É a família com mais membros que você vai encontrar por aqui. Então, vem comigo que essa história vai ser bem louca. Como eu disse, e como você bem deve saber, o sobrenome mais comum do Brasil é o Silva. Mais de 60% dos Silva do mundo estão no Brasil. E Silva é um sobrenome interessante porque ele é mais um dos sobrenomes toponímicos, mas também é patronímico. Ah, não sabe do que eu tô falando? Deve ser porque você vacilou e não assistiu o meu vídeo anterior. Corre lá que esse aqui vai fazer muito mais sentido. A palavra Silva vem do latim e significa floresta, mato. Mais ou menos de onde veio selva, por exemplo. E a floresta é uma característica comum da cidade de Valença, em Portugal, onde acredita-se que o nome se originou. Foi nessa cidade que foi construída a Torre Silva, uma das mais antigas domus fortes, que são aquelas construções fortificadas dos senhorios na Idade Média. E o Silva significar floresta em latim é importante para entender a sua origem, porque explica um culto que acabou por ser integrado pela Religio Romana. A religião oficial do Império Romano tinha o deus Silvano como protetor das florestas, da caça e da agricultura. Todas as práticas relacionadas ao verde da natureza.
Acredita-se que o culto de Silvano teria sido adotado pelos romanos depois da destruição do povo etrusco, que viveu na Península Itálica antes desses povos ocuparem o lugar. Esse processo de absorção por outros povos durou do século V a.C. até o século I a.C. A entidade era adotada como protetora, geralmente por pessoas mais pobres e escravos, mas se me permitir uma pitada de especulação, dá pra gente ir um pouco mais longe. No século I, houve um general romano chamado Lúcio Flávio Silva, e esse é o Silva mais antigo que conseguimos encontrar. A partir dele, dá para chegar em um monte de conclusões. Na Roma Antiga, os nomes não eram atribuídos aleatoriamente. Lembra que eu falei no outro vídeo que só foi a partir do século XII que o sobrenome passou a funcionar como conhecemos hoje? Cada cultura tinha suas regras e em Roma eles utilizavam o que chamavam de tria nomina, ou seja, a tríade nominal. Os nomes masculinos eram formados por um prenome, que era o nome próprio escolhido pelos pais. Só que o prenome tinha que vir de uma lista específica e limitada de nomes e era dado no 9º dia após o nascimento, no ritual de purificação chamado Dies Lustricus, ou, em uma tradução literal, o dia da lustração, de fazer brilhar. Geralmente se sacrificava um animal para proteger o recém-nascido de espíritos malignos. Até o 7º dia, quando geralmente caía o cordão umbilical, o bebê era tão vivo quanto uma planta. E o bebê só passava a ser identificado como um indivíduo depois de 3 meses, quando, segundo os romanos, ele passava a ter de fato uma existência independente. Quando o menino se tornava homem, ele recebia a toga virilis, um manto branco que lhe concedia os direitos totais de cidadão adulto, e aí tinha que trocar o seu prenome. Ele ganhava tanto direito em relação à própria existência que até o seu nome deveria ser escolha própria. Depois você tinha o nome gentílico, que vem de genes, ou seja, identifica a sua origem familiar. Você recebia diretamente do pai. Por exemplo, se eu tivesse um filho e o prenome dele fosse João, ele ia se chamar João Felipe. E o meu neto, filho dele, ia se chamar alguma coisa João. Então vinha o cognome, que era uma alcunha pela qual o indivíduo ficaria conhecido, mas algum tempo depois passou a ser transferido diretamente de pai para filho. Geralmente, o cognome exaltava algum feito incrível do indivíduo, então era usado de forma sarcástica. Acontece que o prenome e o nome acabaram se popularizando tanto que passou a não fazer mais diferença. Era como se os romanos falassem, meme velho. E aí, o cognome passou a assumir o papel do nome gentílico. E por vezes você tinha um agnome, que era basicamente um segundo cognome. O primeiro e o segundo cognome eram atribuídos na idade adulta e costumavam ser escolhidos para representar um traço físico ou de personalidade. Então vamos revisitar o General Silva porque olhando para o nome dele dá para perceber bastante sobre a sua história aplicando a lógica da tria nomina. Lúcio Flávio Silva. Lúcio, que deriva de lux ou simplesmente luz, era comumente dado às crianças que nasciam da madrugada para a manhã, e era o prenome mais usado na Roma Antiga. Era tipo o José da Silva deles. E aí temos o Flávio, pois era proveniente da dinastia Flaviana, que se originou em uma família plebeia em algum lugar dos 3 últimos séculos anteriores. A dinastia Flaviana chegou ao poder através de Titus Flavius Vespasianus em 69. Flávio vem do latim e significa amarelo dourado, aquilo que tem cor de ouro. Antes da fundação da dinastia Flaviana, os membros vinham da família Vitélia e, segundo conta a lenda tradicional da família, como narrado pelo historiador romano Suetônius, eles seriam descendentes diretos de Faunus, o rei dos aborígenes e também deus das florestas. Acredita-se que o mito de Faunus acabou se misturando ao mito de Silvano, e ambos foram incorporados no mito do deus grego Pan. E é aí que nós temos o Lúcio Flávio Silva. Provavelmente esse Silva tem uma origem mitológica através da lenda de Silvius Póstumos. Segundo a tradição romana, Silvius era filho de Lavínia e Enéas. Enéas foi o primeiro grande herói troiano, filho da deusa Afrodite. Silvius teria recebido esse nome por ter nascido em uma floresta e sua relação com o deus Silvano, depois desse processo de absorção do deus Faunus. O neto de Silvius, chamado Ascânio, teria fundado a cidade de Alba Longa, onde hoje seria a comuna italiana Castel Gandolfo.
Os Silvios teriam migrado para a Espanha quando o território ainda se chamava Hispânia, sob o domínio do Império Romano, mais ou menos no mesmo esquema dos portugueses que vieram para cá explorar. E na Península Ibérica teriam se relacionado com a família de Leões. A junção das duas famílias teria dado origem aos Silva que conhecemos e que por muito tempo foi a família mais nobre de todo Portugal. E assim, o sobrenome Silva se estabeleceu na terra de nossos amigos lusitanos. Mas como é que um sobrenome de família nobre acabou se tornando referência de famílias pobres? Vamos falar sobre como os Silvas, ou melhor, o primeiro Silva, chegou no Brasil. Depois que Pindorama, nome original que os indígenas deram a esse território, foi invadida pelos portugueses, surgiram muitas oportunidades de exploração de café, açúcar, ouro e afins. Vocês já conhecem o básico dessa história. Com esses exploradores acabaram vindo outros trabalhadores para prestar serviços. Cerca de 100 mil portugueses vieram para cá nos primeiros 2 séculos. Só que tinha também uma prática conhecida como degredo. Pessoas que por delitos ou confronto com a coroa tinham seus direitos limitados e comumente recebiam uma pena de exílio, forçados a migrar aqui para o Brasil e trabalhar. Foi em 1612 que o alfaiate Pedro da Silva chegou no Brasil, inaugurando o sobrenome por aqui. Ele foi o primeiro Silva em solo tupiniquim. Só que a gente já sabe que ele não foi o responsável por difundir o Silva pelo nosso país. Os registros dos Silva que vieram depois tinham uma origem menos importante. Na verdade, a ideia era não ser importante mesmo. Porque pensa comigo, se você vem para um território hostil e desconhecido por estar sofrendo uma perseguição, a última coisa que você quer é passar essa dívida por hereditariedade. Quando esses imigrantes chegavam por aqui, costumavam querer começar uma vida nova e assumiam um novo sobrenome. E os que assim faziam costumavam se aproveitar do padrão que tinha sido estabelecido. Quem ficava na costa recebia o sobrenome Costa, e quem ia para o interior, ou seja, para as regiões de mata para explorar, recebia o sobrenome latino que indicava isso, Silva. Mas tem mais sobre essa história. Apesar da população brasileira ser de mais de 40% de negros, nós não temos muitos sobrenomes africanos por aqui, já percebeu? Quase 90% dos sobrenomes aqui no Brasil são de origem portuguesa ou espanhola. Se você não tem sobrenome de colonizador, as chances são grandes que seu sobrenome é de escravizado. Mas não o sobrenome real atribuído no nascimento, porque até 1888 os escravos sequer tinham sobrenomes aqui no Brasil. E pelo tanto de Costa e Silva que veio pra cá, você deve imaginar que tinha uma porção deles cerceando os direitos de negros sequestrados. O comércio de seres humanos torturados virou um negócio extremamente lucrativo. O sobrenome tinha uma função que não tinha utilidade para um indivíduo sem direitos. E uma prática comum após a abolição era o escravizado adotar o nome do seu antigo sequestrador para se tornar um cidadão comum e ter acesso a todos os seus direitos. Isso na teoria, claro. E quando optavam por deixar o passado escravizado para trás, adotavam novos sobrenomes de forma similar a todos os Costa e Silva. Como você deve ter percebido, os Silva não vieram de um só lugar e não se multiplicaram de uma única maneira. O que ajuda a explicar como esse foi o sobrenome que mais se espalhou por todo o Brasil. E você, também é um Silva? Você sabe a origem do seu sobrenome? Comenta aí. E não se esquece de se inscrever no canal que sempre tem um vídeo recheado de curiosidades assim. Falou? E se curtir histórias de terror, se lembra de se inscrever no meu canal Fábrica de Pesadelos. E claro, no meu podcast. Vocês já sabem que os links estão todos na descrição. Falou? Muito obrigado por assistir até aqui. Não se esquece de conferir a nossa parceira Binomo nos links aqui embaixo. A gente se vê no próximo vídeo. Fui.